Ao tomar posse, Donald Trump foi enfático: não precisa do Brasil. Como ficará essa relação entre os dois países? Lula tentou adotar um tom mais simpático, mas nunca escondeu a distância ideológica com o novo presidente americano. Como você vê, Gesualdo, essa história de que os Estados Unidos não precisam do Brasil e, na verdade, não precisam de ninguém mais no mundo, aparentemente, né? Os Estados Unidos é autossuficiente quase que em tudo, segundo esses últimos discursos do Donald Trump. E aí, por exemplo, isso tem a ver com a deportação. Você está ilegal aqui, vai todo mundo embora. A gente não precisa de você. Como se tivesse mão de obra para fazer esses serviços todos, nem teria. Você é produto que está vindo de fora para os Estados Unidos? Vamos taxar. A gente não precisa desses produtos. Tem a OMS, que a gente decide em grupo as questões da saúde. Não precisamos conversar com ninguém. Aqui a gente decide tudo sobre saúde. Mas o Trump assinou que deve voltar à OMS. Tudo, né? dos Estados Unidos para dentro. Está colocando um cercadinho ali em relação às principais decisões, à presença ou não de estrangeiros, de produtos estrangeiros, de pessoas estrangeiras. Como é que você vê este jeito de Donald Trump começar o seu novo mandato e, em especial, em relação ao Brasil, dizendo que não precisa do Brasil? Eu vejo de duas formas. A primeira delas, uma bravata do Trump. Ele é um bravateiro na sua essência, ele é egocêntrico, mas também muito perigoso esse discurso de supremacia. Esse histórico que a gente tem acompanhado, essa narrativa que a gente tem acompanhado desse governo, lá atrás já deu muito problema para o mundo. E ele se repete dentro de um outro tom. Essa supremacia americana, esse expansionismo americano, esse inimigo em comum do povo americano, que agora passa a ser o deportado, o estrangeiro que está lá, tudo me preocupa, porque é uma narrativa, é um discurso que lá atrás trouxe 2 guerras mundiais. Não que o Trump levará o país a uma guerra mundial, como bem colocado aqui hoje, o globalismo impediria, colocaria freios no Trump. A própria comunidade europeia já disse que esse expansionismo do Trump em pretender agregar a Groenlândia, isso não vai passar, eles não vão deixar barato, não vai acontecer. O primeiro-ministro do Canadá também disse a mesma coisa. E o contexto em que o Trump falou do Brasil não era apenas do Brasil. Ele se referia ao BRICS e à América Latina de um modo geral. E ok, se ele não quer fazer comércio com o Brasil, se ele acha que o Brasil é menos relevante, hoje os Estados Unidos não são o único comprador do mundo. Eles são uma economia, é a maior economia do mundo, 25 trilhões de PIB, mas se nós pegarmos os países do BRICS hoje, equivale exatamente a esse PIB. Se os Estados Unidos acham que são autossuficientes, que o comércio autofágico deles, para eles basta, o mundo vai seguir outro caminho. E o mundo tem procurado alternativas para isso, inclusive com uma proposta que eu sei que o Mano não gosta muito, de uma moeda em comum para o BRICS. Essas são alternativas a esse expansionismo, a essa forma dos americanos pretenderem dominar o mundo, essa retórica que volta lá do passado. Peraí, o Brasil também importa muito dos Estados Unidos. Então, balança comercial desfavorável, inclusive. Na verdade, o Brasil, em relação aos 2 principais parceiros, a China e os Estados Unidos, em relação à China, é superavitário, né? Mais vende do que compra. E em relação aos Estados Unidos, mais importa do que... Então, quer dizer, o Trump é maluco, essa relação. Mas ele não rasga dinheiro não, viu? Fala lá, Segré. O Trump está negociando o tempo todo. É bravateiro, o cara sabe de marketing, entende disso, e podemos tomar o exemplo com a China. Vou taxar todo produto chinês. A Disney ficaria sem peluches, por exemplo. O próprio boné do Trump é chinês. Me trouxeram dos Estados Unidos e made in China. Você vai ficar sem o teu bonezinho? Não pode. Então, ele está fazendo... E agora vem essa situação. Não, eu não vou taxar. Eu proponho um acordo comercial com a China. O que ele está dizendo? Eu tenho déficit comercial com vocês, China. Então, o que me preocupa? Não é taxar o teu produto, é que você compre mais de mim, equilibrar o comércio. Isso é fato. Não tem problema enquanto a isso. Só que a forma de Trump de falar é Trump falando. E não é somente o Brasil que tem narrativa. Lá também tem a narrativa dele. Se você me permitir, eu tenho uma informação que me passa Diego da Luz, que é o nosso colega aqui, que ele mencionou uma coisa muito interessante. O avião, voltando ao avião, por que deu esse problema com a imprensa? E porque talvez não aconteceu no passado. O avião fez escala técnica em Manaus, estava previsto abastecimento. Alegando que tinha muito calor, foi aberta uma porta de emergência do avião. Isso habilitou do lado direito a escorregadeira. Teve passageiros que subiram em cima da asa e as autoridades americanas negociaram com as autoridades brasileiras para que descessem do avião e levassem até Belo Horizonte com Hércules. E, inclusive, não desceram
pela porta normal, pelo finger normal, porque isso poderia vincular esses passageiros que estavam deportados com outros passageiros que estavam para voos diferentes. Então, por isso que foi negociado. Os brasileiros abriram a porta de emergência do avião do lado direito, habilitou a escorregadeira e aí eles saíram, inclusive, para a asa. Isso foi o que provocou essas situações. Com todo o respeito que eu tenho pelo meu querido Diogo da Luz, ele que mande as imagens disso, porque o Diogo tem falado muita coisa. Tem vários portais. Precisamos ver isso. Ele mandou um portal aqui. Tem imagens disso? Tem. Já a gente dá a fonte aí certinha enviada pelo Diogo da Luz. Vamos seguir aqui, Mano Ferreira. E pro Brasil nessa situação toda? Como é que fica? Porque o Trump está falando muito claro. Não precisamos de vocês. Vocês que precisam da gente. Olha, a pior parte é a seguinte. Do ponto de vista de tendências globais, o mundo, desde a Segunda Guerra, passou por um grande processo de aumento da globalização, de aumento do comércio internacional, de diminuição das distâncias, sejam físicas ou tecnológicas, entre os países. E o Brasil não surfou essa onda como deveria, mantendo a nossa economia isolada do ponto de vista do comércio. E agora o que a gente está assistindo na prática é uma recessão da globalização a partir de uma liderança dos Estados Unidos. Enquanto os Estados Unidos, durante todo esse processo pós-guerra até agora, era o país que liderava não apenas a retórica pró-globalização, mas também diversas práticas pró-globalização, agora a gente vê uma recessão globalista, digamos assim, com o aumento desse discurso nacionalista que deve dificultar a integração dos países no comércio internacional. Ou seja, a onda do mundo está mudando, o Brasil não aproveitou a onda anterior e provavelmente continuará com pouca integração comercial nessa nova onda. O que, do ponto de vista do cidadão brasileiro, o que é que isso significa no fim das contas? Que continuaremos mais pobres, que a nossa economia continuará pouco produtiva, que continuaremos com pouca inovação, com pouca abertura para os intercâmbios que todos os países fazem uns com os outros. Então, infelizmente, na minha visão, o que tudo isso significa é que teremos uma onda nacionalista com menos integração comercial e o Brasil se mantém à margem, impedindo que a população desfrute de produtos mais baratos e de melhor qualidade. Mano, eu quero discordar de você. Não acho que o Brasil tenha se isolado do comércio mundial. Pelo contrário, nós aumentamos aqueles países que compram de nós, principalmente da África, aqueles países que antes não tinham nenhuma relação comercial com o Brasil, hoje passaram a ter relação comercial com o Brasil. O Brasil não é mais dependente exclusivamente do comércio dos Estados Unidos, como foi na década de 80, da década de 90. Nós temos outros parceiros. O próprio BRICS é uma alternativa. Gostemos ou não ideologicamente, vai entrar a Nicarágua, a Venezuela, não estamos falando de ideologia, estamos falando de negócio. E o PIB do BRICS é semelhante ao PIB dos Estados Unidos, por exemplo, se não maior hoje. E além disso, nós temos em andamento o pacto comercial do Mercosul com a Europa, que isso abriria Gesualdo, mais perspectivas. Quando a gente analisa em que pese a Argentina poder belar esse o volume de importação e exportação sobre o PIB do Brasil, nós somos o 5º país mais fechado do mundo. Mas a gente só tem menos comércio internacional do que o Brasil, proporcionalmente, países como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Ou seja, nós temos uma economia muito fechada. Mas uma economia produtiva. Mano, você falou Cuba, Venezuela e Coreia do Norte. Sabe o que eu pensei aqui? Se a Venezuela, Cuba ou a Coreia do Norte tivesse mandado para o Brasil, deportado para o Brasil, gente algemada, o que ia ser, hein? Não vai mandar? Peraí, quantos brasileiros migraram para a Venezuela? Mas está pior que aqui. Rapaz, ia ser uma das pessoas. Não, é só... Teria um monte de cubano querendo ser deportado. É só um pensamento, porque a nossa imprensa tem 2 pesos e 2 medidas. Eu não consigo entender. Tem um monte de cubano pedindo para ser deportado, pelo amor de Deus. Um monte de coreano pedindo para ser ia ser uma festa dos deportados, Imagina a situação. Não, me acorrenta, eu quero ir. Tô mal. Tipo, me acorrenta, eu vou para Cuba. Eu vou para Cuba. Quero ser deportado.
deportados. Todos vão. no mundo e eu vou para Cuba. Vou para Coreia do Norte. Pego em Cuba e sou deportado de Cuba. Eu sou deportado e venho algemado nos pés e nas mãos. Isso não vai acontecer. A maioria dos brasileiros que vai para Cuba, e muitos deles são de ideologia de esquerda, vão para passear e levam dólares, não levam... Olha, Segre, eu já falei isso aqui. Eu já falei isso aqui e vou dizer novamente. Eu, infelizmente, não conheço Cuba, gostaria muito de conhecer Cuba, mas eu não piso em ditadura. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Depois você pega uma dica com o Gesualdo, que ele tem histórias sensacionais de Cuba. Em Los Cayos, Varadero. Mas é bom só pra turista, porque quem mora lá tá torcendo pra ser deportado, acorrentado, pode ser do jeito que for, eles querem. Exato. Agora uma coisa, sobre isso... Viu, gente? Me perdoe. Sobre isso que estavam falando, Mano e Gesualdo, isso também foi assunto de uma entrevista do ex-governador de São Paulo, João Dória, que concedeu uma entrevista ao Luca Bassani, nosso correspondente internacional, em Zurique, na Suíça. O empresário e ex-governador, João Dória Júnior, reforçou que o Brasil deve enfrentar tempos difíceis na relação com os Estados Unidos, mas que vislumbra que isso pode abrir uma janela de oportunidades. Basta que o Brasil amplifique os negócios com países como China e Índia, além de melhorar as relações comerciais com a África e a América Latina. Em outras palavras, pelo que entendi, Ellen Brown, é mais ou menos o seguinte: o negócio não vai ficar ruim para o Brasil especificamente. Tem outros países que vão sofrer com esse protecionismo americano de Donald Trump. Então, há aí uma oportunidade para o Brasil se relacionar com esses outros países. México, por exemplo, e explorar nesta crise uma oportunidade de expandir os seus negócios. Como você vê essa visão empresarial da coisa? Eu tô um pouco surpresa, porque parece que o João Dória se consultou com o ministro das Relações Exteriores do Lula 1, né? É um pouco o que o Lula 1 e 2 fazia e buscava fazer aqui no país. É interessante, assim, essa semana eu estava ouvindo a Zeina Latifi, que, enfim, é uma economista que, né, não há contestação em relação ao know-how dela, e ela falava muito sobre isso, assim, como que fica o Brasil agora diante dessa nova onda de protecionismo mundial. É importante a gente lembrar que, assim, o comércio, ele não é um favor que um país faz para outro, né? A gente faz comércio porque a gente precisa fazer comércio. Se eu não produzo aqui alguma coisa, eu preciso que alguém traga para mim. Não se trata de um favor. Quando a gente ouve esses líderes mais como que eu posso chamar, assim, né, mais fechados em seus países, falando, vou taxar, vou não sei o quê. Isso tem consequências enormes. Quer dizer, por que vocês acham que se paga no Brasil R$15 mil por um celular? Porque nós somos fechados, é por isso que a gente paga isso, porque nós temos uma indústria super protecionista, que conseguiu fazer muito lobby junto aos governos historicamente, de direita, de esquerda, independentemente do governo brasileiro. E que conseguiu, então, com isso, deixar a nossa economia uma economia fechada, em que a gente inova menos, tem menos know-how e que a gente acaba pagando muito caro por produtos de pouca qualidade, enfim. Tudo isso é consequência do protecionismo. É isso que se leva ao protecionismo. Se for levado a cabo esse tipo de política, assim, eu tenho quase certeza que o Donald Trump não consegue fazer isso, claro. Porque o momento que um americano for pagar 15 mil no celular, acabou o governo Trump, né? Mas, em relação ao Brasil, tem duas questões. Número 1, por sermos mais fechados, talvez nessa questão do comércio, sintamos menos. Por outro lado, nós estamos com problemas internos muito grandes. Problemas de não fechar nossas contas, de gastar mais do que se ganha, de não conseguir politicamente fazer acordos aqui. E tudo isso nos torna mais vulneráveis a um cenário externo bastante difícil. Então, nós temos esse cenário, olhando para o Brasil, especificamente para o Brasil, que não parece promissor justamente porque estamos com uma bagunça interna. Se nós estivéssemos com essa bagunça interna... O interessante dessa bagunça interna tem sido a discussão sobre a inflação dos alimentos. E eu achei muito interessante que o governo Lula finalmente trouxe a admissão pública de que taxas de importação fazem o que é óbvio mas que o governo petista não admitia. Tornam os produtos mais caros para o consumidor brasileiro. Então, estão agora cogitando diminuir o imposto de importação sobre produtos da cesta básica que estejam mais caros. Mas que maravilha! Por que não fazemos isso? Contudo, por que não abrimos a nossa economia
para parar de obrigar o consumidor brasileiro a pagar mais caro por produtos de pior qualidade. Pergunta para a indústria brasileira, mano. Pergunta para a indústria brasileira. Laranja. Tem que trocar a fruta. Tem que trocar a fruta, não é isso? Ô, Nelson, desculpe brevemente, colegas, desculpem interromper. Eu recebi agora a mensagem do Diogo da Luz e ele me mandou imagens, de fato, demonstrando aquilo que ele disse para o Segredo. Tá vendo, meu amigo? Diogo Data Luz, nosso tiozão. Vivemos tempos horríveis de fake news e a imagem é importante. O Diogo afirmou, homem sério que é, mandou para mim as mensagens e eu faço questão de reconhecer a seriedade do colega aqui no ar. Muito bom. Até porque se não fosse sério, não pilotava avião, né? Já pensou você ter um piloto que não é sério? Deus me livre, o Diogo da Luz tem quantas horas de voo? Vai lá, ó. Voltando à questão de Brasil com outros países. É natural do comércio exterior que qualquer país vai querer vender mais para qualquer outro país. Só que o país não exporta nada e não importa nada. Quem exporta ou importa é uma empresa que está no país. E quando, por exemplo, nós temos México, o Mercosul tem acordo com o México. Pode tranquilamente fazer e com diminuição de imposto de importação. Já com os BRICS, não é comercial, não é um bloco comercial que permite uma negociação que diminua um imposto para determinado produto. E tem a contrapartida. Se o Brasil vai pedir, vou mandar para qualquer país um produto que produz o Brasil, querendo entrar nesse país, o outro país vai falar, maravilhoso. E qual produto você me dá um benefício no teu país? Porque tem que ter a contrapartida. No caso dos Estados Unidos e o Brasil, eu acho que tem muita mais questões de não preciso de vocês, mas é de novo a barbata do Trump colocando a sua postura no comércio exterior. Mas depois mudou. Com a China era vou te taxar e agora não, vamos fazer um acordo comercial. O que pode ser prejudicial para o Brasil. Porque se o produto chino chega para compensação do produto americano e Estados Unidos pode exportar mais para a China, talvez tenhamos uma menor oferta de um produto que hoje Estados Unidos manda para aqui. Mas é importante, respondendo Mano, eu tenho a suspeita que o Rui Costa pode ser duas coisas. Ou ele não sabe como funciona a questão dos impostos de importação, ou ele sabe e jogou uma muito interessante. Porque para diminuir impostos de importação dentro de um país que está num bloco, o bloco tem que aprovar. Então ele pode mandar dizendo, eu quero diminuir imposto de importação. Tem uma tarifa chamada tarifa externa comum ao Mercosul. Se o Brasil diminui a alíquota aleatoriamente de um produto, atrapalha a tarifa externa comum. Então ele tem que pegar isso, levar para uma secretaria específica, vai para o Comitê de Trabalho 1 do Mercosul, que trata sobre tarifas, e se os países estão de acordo, aí a tarifa diminui. Não é que, eu quero diminuir. Uma boa notícia nesse sentido é que a posição do Milei é pela diminuição das tarifas de importação no bloco. Então, quem sabe teremos aí uma futura aliança improvável entre o governo brasileiro e o Milei para baixar as tarifas do Mercosul. O Segredo é especialista dos assuntos de Milei. E aí? Porque o Milei está falando para o Mercosul, dizendo, eu vou sair do Mercosul, como você mencionou, se não consigo fazer acordos comerciais com os Estados Unidos. Hoje o Mercosul se chama União Aduaneira ou Alfandegária. Nós todos temos um acordo. Pacheco quer fazer um acordo com outra pessoa. Qualquer um de nós não quer, ele não pode. Hoje. O que o Milei está querendo? Diminuir o alcance dessa União Alfandegária, descer para uma zona de livre comércio, que é o primeiro estágio do bloco, e aí dizer, o Pacheco quer fazer acordo com o Diogo. Aí ele avisa, vou fazer um acordo com o Diogo da Luz. Se alguém quer, vai com ele. Se ninguém quer, ele pode fazer igual. Isso que está propondo o Milei. A tal da liberdade, né, Segrezito?